Débora e Altair, não é isso? Então contem pra gente como é que a depressão atingiu a vida de vocês. Bom, bispo, bom dia. A depressão começou na minha vida com um complexo de inferioridade que eu adquiri no fim da minha adolescência e início da minha vida adulta. Eu me distanciei de Deus, me distanciei da igreja, do altar, passei a olhar para o mundo, e não bastasse os testemunhos que eu vi das pessoas que chegavam arrebentadas por aquela porta, vindo do mundo, eu quis experimentar com os meus próprios olhos se isso era verdade ou se a igreja de alguma forma me controlava. No primeiro momento foi tirado de mim aquela sensação de controle, e para mim estava ótimo. Só que com o passar do tempo, aquela coisa foi evoluindo. Eu passei a comparar a minha vida, a minha existência com dos outros, aquela historinha de que a grama do vizinho sempre era mais verde que a minha, e aquilo dentro de mim começou a desenvolver um complexo de inferioridade, uma comparação, e com isso eu comecei a desenvolver uma ansiedade. Para suprir esse vazio que eu passei a ter pela ausência de Deus, do Espírito Santo, eu foquei na minha carreira. Eu sou policial aqui no estado de São Paulo, e eu foquei em estudar, eu foquei na minha carreira, em promoção, em adquirir bens com a força do meu braço, para que isso suprisse. E num primeiro momento, quando eu atingia alguma meta, algum objetivo, aquilo me dava uma certa alegria, como qualquer outro ser humano, mas aquilo não era suficiente para suprir o vazio que eu sentia. Pouco tempo depois, conheci a minha esposa, e nós éramos dois quebrados, ela com os problemas dela, eu com os meus problemas, as minhas bagagens. Nessa altura, a ansiedade muito forte. Nós fazíamos uso de ansiolíticos para tentar regular a questão do humor, né, da questão dos sentimentos. E eu me peguei um dia, bispo, nós morávamos num apartamento no 23º andar, e eu me peguei um dia acordando durante a madrugada, mas não me recordo o horário ao certo, mas na madrugada, com um desejo, uma voz, um pensamento que vinha na minha cabeça de tirar a própria vida. Como policial, a minha ferramenta de trabalho é uma arma de fogo, que deve ser empregada em minha defesa e na defesa dos demais, mas eu passei a olhar para aquela ferramenta de trabalho como um instrumento para praticar o autoextermínio, como se aquela arma eu pudesse utilizá-la para acabar com o meu sofrimento. E eu me recordei do que eu ouvia dentro da igreja, do Deus que um dia eu havia conhecido, e eu sabia que aquilo não era o fim. Na verdade, eu não queria acabar com a minha vida, eu não queria me matar, eu queria acabar com aquele vazio que eu sentia, aquele complexo, aquela ansiedade que me consumia. E diante disso, eu decidi que não usaria minha arma de fogo. Como policial, eu atendi inúmeras ocorrências, né, de pessoas que tentaram o suicídio, pessoas que infelizmente conseguiram o suicídio, e isso para mim era inaceitável, era inconcebível. Eu sempre tive uma repulsa ao ser humano tirar a própria vida. E então eu decidi que eu não utilizaria a minha ferramenta de trabalho, a minha arma de fogo, para cometer esse suicídio. O que passava na sua cabeça na altura? Você falou que morava lá no 23º andar, a janela, a arma. Os pensamentos eram quais que rodeavam sua cabeça? Bispo, eu era acordado durante a madrugada, eu me deitava para dormir com a minha esposa, eu acordava às tantas da madrugada, e o pensamento era um pensamento intrusivo na minha cabeça assim: por que você não pega a sua arma e dispara contra você mesmo e acaba com isso que você está sentindo, esse vazio, essa ansiedade que você sente? Nessa altura eu fumava muito, como uma válvula de escape, além da questão profissional, de focar na minha carreira, de focar na minha formação acadêmica, para tentar suprir, e isso não era o suficiente. Quando eu decidi que eu não utilizaria arma de fogo, o pensamento intrusivo era: então faz o seguinte, acaba com a sua vida pulando aqui do prédio, ninguém vai te julgar mais,
você não vai ter mais problema, você não vai ter que prestar conta disso para ninguém, você já vai estar morto, afinal de contas. Então, esse era o pensamento que vinha. A ponto, bispo, quero ressaltar aqui, que numa madrugada dessa, e foi uma das primeiras vezes que eu confidencializei isso para minha esposa, porque como homem, principalmente como policial, eu tinha muito orgulho, e essa questão de ser o porto seguro, até determinado ponto, para minha esposa e para as demais pessoas, eu tinha muito orgulho de ter que virar para alguém e falar assim: agora quem precisa de ajuda de um porto seguro sou eu. Eu sempre fui o solucionador de problemas, de pessoas que me cercavam, de pessoas que eu sequer conhecia. Então, nessa madrugada, em uma dessas vezes, eu tive que confidencializar isso para minha esposa. Eu acabei acordando na madrugada e eu falei com ela. Não falei abertamente o que eu havia pensado, qual era esse pensamento intrusivo, mas eu falei com ela: eu estou pensando umas besteiras, eu posso te pedir uma coisa? A minha arma, nessa altura, eu mantinha uma relação, uma distância de segurança, e olha que eu a utilizava para o trabalho. Eu procurava não ficar olhando muito, eu não deixava mais tão próximo de mim quando nos períodos de folga. E nessa madrugada, como veio esse pensamento de me jogar do 23º andar, eu pedi para ela: eu estou com uns pensamentos aqui ruins, se eu pegar a minha algema e me algemar a cama ou algum objeto, você não liga, não se importa, porque eu estou com uns pensamentos na cabeça, e se for necessário eu posso me algemar e algemar no seu braço, porque aí eu sei que se de alguma forma eu não conseguir responder por mim, perder a consciência de alguma forma, eu sei que eu não vou me jogar, porque eu estou preso a alguém ou alguma coisa, e essa pessoa de alguma forma vai me auxiliar. Tamanho era o desespero que passava dentro de mim, bispo. Débora, o que aconteceu? O que você lembra dessa época, de tudo isso, e com você também? Na verdade, quando isso aconteceu, ele já utilizava dos ansiolíticos, mas o Altair, ele sempre manteve essa questão de tá tudo bem, então ele não transparecia nada disso. E ao mesmo tempo, eu estava quebrada, porque eu vinha de uma depressão desde a adolescência, que eu não achava que era uma depressão, que começou com uma ansiedade, começou com síndrome de inferioridade. Eu vivia num meio artístico onde a comparação era muito forte e a pressão por magreza era muito forte. E isso começou a desencadear várias questões. E eu me achava o pó do pó, assim, nada, eu me achava um nada. E tudo começou a se intensificar. E eu comecei a buscar em coisas, em pessoas, em viagens, em conquistas. Eu, graças a Deus, sempre vim de uma família onde meus pais me deram absolutamente tudo. Não foi falta de me dar nada, muito pelo contrário. Mas nada daquilo supria o vazio que existia dentro de mim. Então, uma hora eu achava que era educação, outra hora eu achava que era ganhar uma competição, outra hora eu achava que era qualquer outra coisa, um relacionamento que eu tanto busquei e nunca consegui, mas nada preenchia o vazio. Esse vazio só se intensificava. Tanto que a minha família me conhecia como uma pessoa insatisfeita. Eu faço tudo por ela e nunca tá bom. E aí eu achei que, tendo um relacionamento, que tudo seria perfeito. E aí, quando eu encontrei, no começo foi um relacionamento bem conturbado, afinal eram duas pessoas absolutamente quebradas, e tudo aí potencializou. Então, se o vazio já era um vazio, com as brigas, com desconfiança, com muito ciúme, tudo ficava muito pior. Então, como é que uma pessoa me pede ajuda e eu estou quebrada e destruída também? Então, como é que a gente sai disso? Era um buraco. E nem os remédios ajudavam vocês? Não. Eu brinco, né? Deus me livre, mas a sensação que eu tinha tomando ansiolítico era que eu estava parada no tempo e todo mundo passava do meu lado, aquelas cenas de filme mesmo, que o mundo está acontecendo do meu lado e me pausaram. Mas era essa sensação que eu tinha com os remédios. E ao mesmo tempo, aquele vazio que tinha dentro de mim não mudava, não tinha solução. E eu vim de outra religião, então eu busquei no espiritismo, eu busquei em outras coisas, frequentava outras denominações, outras religiões, e
só piorava. Remédio não ajudava, nada ajudava. Então vocês chegaram aqui juntos, e como foi que foi a libertação de vocês? A gente teve um fim de ano muito crítico, onde a gente brigou, e ali a casa caiu. A gente tinha um mural em casa com as nossas fotos, e eu olhava para aquele mural e a sensação que eu tinha é que o nosso relacionamento era um relacionamento fadado ao fracasso. Eu não sabia quanto tempo aquilo ia durar. Eu olhava para o mural e eu falava: quanto tempo esse mural ainda vai ficar nessa parede? Era essa sensação que eu tinha. E aí, num fim de ano, com uma briga muito forte, onde a casa caiu realmente, a gente olhou um para o outro, e ele olhou para mim e ele falou: ou a gente busca uma solução, ou... Inclusive, a gente estava viajando. Ele olhou para mim e falou: ou a gente busca uma solução, ou saindo dessa viagem, vai cada um para um lado e acabou, né? Só que ele já conhecia na infância a igreja, enfim, era da igreja, e ele me convidou. E aí eu falei que aqui eu não pisava, de jeito nenhum. Lá eu não vou, era isso que eu falava. Só que eu estava tão destruída, bispo, tão quebrada, tão arrebentada, que eu olhei, ele me chamou num domingo e eu falei... Num primeiro momento eu ainda falei: eu não vou. Ele falou: eu vou buscar minha mãe, na volta eu passo aqui, estou te dando uma segunda chance. Eu falei: pode passar reto que eu não vou. Aí ele me ligou, e eu estava pronta, mas o não estava assim: não vou. Era só isso que eu pensava: lá você não vai, lá você não vai, lá você não vai. E aí, quando a gente percebe que o nosso orgulho não sustenta a nossa dor, a gente coloca o rabinho entre a perna e abaixa a cabeça. Eu falei: tá bom, pode passar, que eu vou. Eu lembro da roupa que eu estava, e da porta que eu entrei, e do jeito que eu entrei no templo. Eu entrei chorando já, porque não precisou ninguém me falar nada, mas... Aquele dia, 16 de janeiro de 2022, foi um dia em que tudo começou a mudar. A hora que a gente entrou por aquela porta, as coisas começaram a fazer sentido. E tudo que eu tinha aprendido a vida inteira, em outras denominações e com a vida, e o tanto que eu tinha apanhado, e o tanto de solução que eu tinha buscado e nada me supria, foi começando a quebrar. Então, era a sensação de um vidro absolutamente sujo, embaçado, e a cada reunião que eu vinha, a sensação era que um paninho era passado e a minha mente, o meu espírito ia fazendo sentido, assim, as coisas começaram a se encaixar. 3 anos e pouco, 3 anos e meio vocês estão aqui mais ou menos. Muitos que passam pelo que vocês passaram, ouvem, não sei se vocês ouviram, que não tem cura, que é remédio para o resto da vida, tem que controlar. Como é que vocês estão hoje nessa questão de saúde mental, espiritual, emocional? Bispo, não é uma boa ideia, não é autoafirmação, não é vocês estão controlados, não é isso. Nós podemos afirmar categoricamente que depressão, ansiedade ou qualquer outra doença relacionada ao emocional, à alma, tem cura. Nós somos a prova viva disso, tanto que foi tirado isso de nós desde o primeiro dia, como a minha esposa bem disse. Quando nós passamos naquela porta, que nós vencemos a nossa resistência, que o orgulho, que o sofrimento foi maior que o orgulho, e nós conseguimos passar por cima disso. Para ela foi a chegada, o primeiro contato, e para mim foi aquela sensação assim: voltei para a casa do meu pai. E daquele dia para cá, bispo, afirmo para o senhor e para quem estiver assistindo, nós estamos curados, tanto que hoje, através do meu trabalho, da minha profissão, ela através da profissão dela, e também no grupo, porque hoje nós fazemos parte do grupo Depressão Tem Cura, nós levamos para os outros a paz que nos foi dada, a graça que nos foi dada. Hoje nós levamos, nós trabalhamos e levamos para outras pessoas. Hoje eu atendo às vezes uma ocorrência de tentativa de suicídio, e às vezes até com mais celeridade do que habitualmente eu ia, porque naquela ânsia, naquele ímpeto de chegar rápido para conseguir fazer não só a parte profissional, mas de dar uma palavra, de fazer um convite, de mostrar: ó, eu também já estive no teu lugar, mas eu sei que tem cura. Funcionou comigo.
Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe vocês muito mais. Amém.